Continuando aqui as mentiras do amigo protestante usando a fala de paz, né? Esse aqui é o segundo vídeo. Já mostramos para ele que Justino de Roma, ou Justino Marte, em momento nenhum ele fala que Maria é pecadora. É a interpretação do amigo protestante. É só você consultar, escrever o que ele está falando. Realmente, Justino Marte, Justino de Roma, está declarando que Maria é pecadora? Não, cara. Vamos lá. Começando com Justino de Roma. Já deu uma resposta, Justino de Roma? Começando com Justino de Roma. A citação que eu usei foi Diálogo com Trifão 93. Pisaduras a raça humana deva ser curada, não fizemos nada de errado. E para que todos entendam o contexto dessa citação, logo antes, no capítulo 88, Justino Mártir vai dizer que o pecado de Adão não excetua ninguém. Vamos ver aqui a citação. Agora nós sabemos que ele não foi para o rio porque ele precisava do batismo ou da descida do Espírito como uma pomba. Assim como ele se submeteu a nascer e ser crucificado, Olha só. não porque ele... Agora nós sabemos que ele não vai para o rio, porque ele precisava do batismo. Está falando do batismo de Cristo, ou da descida do Espírito Santo. Como uma pomba, né? Assim como ele se submeteu a nascimento, a ser crucificado, não porque ele precisava de tais coisas, mas por causa da raça humana, que desde Adão caiu sob o poder da morte e da astúcia da serpente, e cada um dos quais tem cometido transgressões pessoais, ó. Não posso aqui para tossir, né? Porque tá difícil, ó. Momento nenhum ele está falando que Maria é pecadora. Mas não sei aonde a interpretação do doutor aqui está vendo que Maria é pecadora. Como ele se submeteu a nascer e ser crucificado, não porque ele precisava de tais coisas, mas por causa da raça humana, atentem bem, que desde Adão caiu sob o poder da morte e Por isso que Maria é a nova Eva. Você não entende? A Maria foi salva por preservação. Por exemplo, o que impede eu de pegar gripe? O antídoto. Se eu tomar o antídoto, eu não fico doente, porque eu estou imune à gripe, porque eu tomei o antídoto. Cristo, como diz alguns pais da igreja, Cristo é o antídoto da Virgem Maria, pelos méritos da cruz, porque ele é Deus, cara. Deus tem poder para preservar a Virgem Maria. Judas 1, 24. Porque ele é Deus, cara. Ele está no princípio, o meio e o fim. Ele é o alfa, o ômega. Você acha que Cristo não saberia que ele ia morrer na cruz? Deus, né? O melhor, né? O verbo. Deus vai ter que preservar uma mulher intacta da mancha dos nossos pais. Ah, mas como você explica isso, Eva? Não tem como explicar isso, porque é mistério. Porque é o projeto de Deus. O dia que eu entender um projeto de Deus, ou as revelações, o mistério, como o Espírito Santo desposou essa mulher, e ali no feto, ali, nasceu a virgem, nasceu o verbo, não tem como, é mistério, cara. Por um milagre, ela veio ao mundo, preservada. E por um milagre, ela concebeu o verbo, João 1,14, o verbo se fez carne. Então, não tem como, cara. Os pais da igreja dão a visão para você entender como eu posso ficar imune a uma doença, o antídoto. Então, esse é o antídoto. O mérito da cruz. Explicar isso aqui para protestante não adianta, cara. O foco do protestante é atacar. Então, caiu sob o poder da morte e da astúcia da serpente, e cada um dos quais tem cometido transgressões pessoais. Então ele estava falando aqui que o pecado de Adão não tem exceção de ninguém, Maria inclusa. Agora você pega aqui, ó, ele está falando Maria inclusa, lê o texto aqui, ó.
Ele está acrescentando coisa que não tem, cara. Por que Maria não é inclusa? Porque Maria ela é uma exceção, cara. Por que eu sei que Maria é uma exceção? Por causa do verbo. Essa é a exceção mais clara. Toda a raça humana pecou? Toda a raça humana está no pecado? Sim. E Maria está excluída nisso? Não. Por quê? Por causa de Cristo. Ali vê que Maria está fora desse contexto do Tiago 12, porque o verbo está no seu ventre. Como se Maria está incluída nisso, a citação de Tertuliano que está falando, então Cristo não é o verbo. Como as trevas, João 1, do 5 ao 7, como pode as trevas ter comunhão com a luz? Não tem como. Tem uma rincha, Gênesis 3,15. Então, se tem uma rincha, por que essa rincha? Porque é uma mulher toda santa, toda pura. Se não tivesse essa rincha, porque Maria tocou, ou Satanás tocou em Maria. Então não teria essa rincha. É bem por aí também. Tertuliano, conhecido apologista do segundo século, ele vai dizer o seguinte, ó: toda alma, em razão de seu nascimento, tem sua natureza em Adão, até nascer de novo em Cristo. Além disso, é imundo o tempo todo que permanece sem essa regeneração e, por ser impuro, é ativamente pecador e impregna até a carne por causa de sua conjunção com a sua própria vergonha. Ele ainda diz mais na referida obra: assim como nenhuma alma está sem pecado, veja, ele não excetua Maria aqui, também não há uma alma sem sementes do bem. Portanto, quando a alma abraça a fé, sendo renovada em seu segundo nascimento pela água e o poder do alto, então o véu da sua corrupção anterior é retirado, ela contempla a luz em todo o seu brilho. Também é absorvido pelo Espírito Santo, assim como em seu primeiro nascimento é abraçado pelo espírito profano. E é aqui que eu quero chegar. Ele fala o seguinte: pois somente Deus é sem pecado. E olha só, você vê falas do pai da igreja, somente ele é sem pecado. Certo. Por o termo somente ele é sem pecado, então aqui vemos uma exceção miraculosa do projeto salvífico do Verbo de Deus vivo, todo-poderoso, com a transgressão de Adão e Eva. Então, se só ele é exclusivamente sem pecado, então tem uma mulher que foi excluída e separada, preservada do pecado, para vir o todo perfeito. Por isso que Mateus 12 ali, conhece o fruto 32, 33 pela árvore, ou bendita, Lucas 1 ali, é o fruto do vosso ventre. Então, como entendemos que Maria ela é toda imaculada, toda preservada por causa do fruto que está no seu ventre? Como pode uma árvore, não vou nem usar Jó 14,4, como pode uma árvore que dá um fruto mau, dá um fruto bom? Não tem como. A árvore é boa, o fruto tem que ser bom. O fruto é imaculado, tem que vir de uma árvore imaculada, para o fruto ser imaculado. Deus é sem pecado, e o único homem sem pecado é Cristo, já que ele também é Deus. Então veja, o Tertuliano não conhecia essa ideia de Imaculada Conceição pelo visto. Alguns usam como desculpa que ele virou montanista no fim da vida. Mas será que as outras pessoas que eu vou citar aqui também eram montanistas? Já mostramos com Justino de Roma, agora vamos ver se essa visão do professor Tiago Dutra está certa. Olha só, o dogma não tinha sido proclamado ainda, mas antes do dogma, vamos ver se eles acreditavam? É só simples entender isso. Você não precisa nem viajar nessa maionese.
pegar texto fora do contexto para tentar provar uma coisa, etc. A Bíblia já deixa bem claro, cara. Tudo que os pais da igreja estão falando ou escreveram é inspiração da Escritura, cara. Sim, Tertuliano, Descartes, ano 160, ó, primeiro século, 225, século 2 DC, negou a vida perpétua de Maria, negou a vida perpétua de Maria, defendendo que ela foi virgem apenas até o nascimento de Jesus, causando-se como José, tendo filhos depois. Ele argumentou que Maria era a esposa de José, ao dar à luz, visando refutar ideias dos cecitas que negava a humanidade física de Jesus. Ó. Já tinha naquele tempo pessoas que negavam de acordo com o que o Tiago Dutra está falando. A argumentação de Tertuliano, em sua obra, como sobre a carne de Cristo, Tertuliano argumentou com base em passagem bíblica, que menciona os irmãos de Jesus. Ó. Surgindo que Maria teve outros filhos após Jesus primogênito. A visão de Tertuliano é meio visão protestante, porque ele vai buscar na Bíblia aqueles irmãos, aquelas irmãs. Para Tertuliano, era filho de Maria. Mas isso aqui, Santo Agostinho, pai da igreja, já mostrou para nós que esses irmãos são parente próximo. Só. Mas, ó, contexto histórico, né? Embora a concepção virginal fosse aceita, a virgindade por partos após o parto não era um dogma estabelecido na época de Tertuliano, sendo ele um dos primeiros a abordar o tema da forma contrária à tradição posterior. Ó. O dogma, por isso que ele tinha essa dúvida, tal, que o Tiago Dutra está usando Tertuliano, porque o Tertuliano ele tinha uma dúvida a respeito disso. Não tinha um dogma formado, proclamado para tirar essas dúvidas. Para ele ainda o contexto de Tertuliano, aqueles irmãos, aquelas irmãs, era do casamento de Maria com São José. Ó, contraponto mais tarde, no século IV, teólogo como São Jerônimo refutar essa posição. Ó. Olha só, posição do quê? Que esses filhos, essas filhas são da Virgem Maria. Ó, associando aí o vídeo, ó, defendendo a virgindade perpétua e interpretando os irmãos como primos ou parentes. Portanto, Tertuliano defendia a virgem e partos no parto, mas não a virgindade por partos. Ó. São Jerônimo já veio quebrar essa ideia, esse contexto que Tertuliano pensava. Porque não tinha formulado ainda o dogma. Mas São Jerônimo já veio contrapor e quebrar totalmente essa ideia, esse contexto, essa visão de um pai da igreja. Mas mesmo assim ele reconhecia que Maria é virgem. É. Só que interessante. São Jerônimo. Olha só que interessante, pô. Aí esses doutores, eles usam fala de paz para negar, cara. Mas São Jerônimo já degustou, já colocou esse pensamento de Tertuliano em ordem, no lugar. Dá um pause aqui. Voltando, quem é São Jerônimo? É um doutor, pai da igreja, que degustou, que traduziu a escritura, certamente são damas, né? Ó, São Jerônimo refutou heresias. O vídeo, próximo 383, ó, defendendo a Virgem Perpétua de Maria, argumentando contra a ideia de que ela teria outros filhos após Jesus. Ó. Mesmo argumento que Tertuliano tinha. Certo? Ó. Principais pontos da refutação de São Jerônimo. Ó.
salvar isso aqui. Então, essa ideia que o Tiago Dutra quer passar, lá no século III, São Jerônimo já refutou você, cara. Usando como pensamento de Tertuliano. Mas por que Tertuliano tinha esse pensamento? Porque o dogma não tinha sido proclamado ainda. Não tinha discutido a tese, tal, etc. Oh, pelo amor de Deus, cara. Refutação de Ovídio, ó. Significado de irmãos, ó. São Jerônimo combateu Ovídio que defendia a base em Tertuliano, que Maria teve outros filhos. Olha só. Mesma coisa vocês. Usa a fala de pais da igreja, como aqui os hereges usava a fala de pais da igreja. Como Tertuliano. Usava o argumento de Tertuliano para negar que Maria é pecadora, que Maria é virgem. Mas não tem como, cara. São Jerônimo já refutou isso. Hereges que tinham a ideia e o pensamento de Tertuliano. Significado, irmão. São Jerônimo argumentou que no texto bíblico, hebraico, aramaico, traduzido para o grego, irmãos, adelfos, frequentemente significa primos ou parentes próximos, não irmãos consanguíneos. Interpretação de até que sobre Mateus 1,25 os protestantes usam muito. O mesmo argumento dos hereges daquela época são os mesmos argumentos dos hereges de hoje. Não concebeu até que deu a luz. São Jerônimo explica que a palavra até que significa um tempo fixo, mas não implica mudança de estado posterior, citando exemplo bíblico como Salmo 122:2. Defesa de São José. São Jerônimo argumentou que José, sendo justo e guardião de um segredo divino, teria respeitado a santidade do ventre de Maria, permanecendo em celibato. O uso da tradição. Além da Bíblia, São Jerônimo utilizou a fé e a tradição da igreja primitiva para confirmar que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Então não tem como, doutor Dutra. Por quê? Se São José tocasse na Arca da Aliança, ele morria, cara. Porque onde passou o Deus vivo, ali onde ficou selado Ezequiel 44, 1 e 2, não pode passar outro varão, porque ali foi a morada de Deus, cara. Onde morou o Deus vivo, 9 meses e 30 anos na casa da Virgem Maria, uma mulher pecadora, cara. Como pode o santo, perfeito, imaculado, a luz, vai morar dentro de uma mulher que está em trevas? Como essa mulher vai ter outros filhos? Como essa mulher... Cara, como vai vir outro varão? Onde vai passar outra pessoa onde morou o Deus vivo? Me explica, meu querido. Me explica. A visão dos protestantes hoje em dia é a visão de Tertuliano, como a visão dos hereges. Salve Maria, que São Justino, sem comentário. Tertuliano, Evaristaurismo, Clemente, São Cipriano, todos não negavam, cara. Salve Maria, sou Sérgio Missionário.